Olá, turma, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre função condicional e a gente vai entender um pouquinho como aplicar algumas fórmulas do Excel no nosso dia a dia. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pesquisar a cotação do dólar do dia. Como que a gente faz isso? A gente entra, dá um Google aqui, digita cotação dólar. Para quê? Ó, tá 5,61 na data de hoje. Eu tenho uma planilha montada aqui, 5,61. A gente vai trabalhar com venda e conversão de valores, como se a gente fosse exportar alguma coisa, tá bom? Então, eu vou colocar aqui alguns produtos aleatórios e a gente vai começar a quantificar esses preços unitários para saber quanto vai ficar em real e quanto vai ficar em dólar, tá? Para vocês terem uma noção aí de valores, tá bom? Então, vamos lá, vamos colocar aqui alguns itens. Alguém quer sugerir? Alguém quer falar uma sugestão de o que a gente pode... o dólar tá alto, né? Vocês querem sugerir algum produto para a gente começar a trabalhar aqui a venda dele? Quem quiser aproveita. Quiser falar alguma coisinha? Tá bom, então vamos colocar aqui. Vamos colocar celular. Vou colocar aqui iPhone. Vou colocar um PS5. PS5. Vou colocar um laptop. Pessoal, por que eu escrevo laptop e não notebook? Porque o correto é laptop, tá? Notebook é quando você tem um caderno e você traduz isso para o inglês, tá bom? Tênis, vamos colocar um tênis também aqui, vou colocar um tênis. Qual tênis? Vou colocar um Puma. E mais um produto. Maquiagem. Maquiagem. Eu conheço essa marca, né? Que já pediram para eu trazer de fora. Bom, vamos lá. Então, a gente vai vender 10 iPhones, 5 PS5, 10 computadores Dell, 25 tênis Puma e 50 maquiagens da MAC, né? Quanto está custando um iPhone? A gente vai estar sugerindo aqui valores, tá? É tudo para a gente só treinar as atividades aqui, as funções e as fórmulas, tá? Então, um iPhone deve estar em média de R$ 6.500, tá? 11 mil? Ô, louco. Então, vamos colocar 11 mil. O PS5 tá quanto? Vamos ver o preço do PS5. PS5. Olha o preço da criança, 7.999. 7.990. Pronto. Um laptop da Dell está em média 3 mil. Um tênis, a gente vai pagar 400 da Puma. Maquiagem da MAC, quanto custa uma maquiagem da MAC? Vamos ver. Vamos pesquisar. Tudo aqui a gente é na base da pesquisa, tá? Maquiagem MAC. Bom, a paleta de sombra. Pronto. Vou pegar aqui. R$ 186. Então, R$ 186. Como que eu faço para saber o valor total em real desses produtos aqui? Como eu faço para saber quanto eu vou gastar aqui, o total, ou quanto eu vou vender esse produto, ou vou exportar esse produto? Alguém sugere? Lembrando que eu tenho a quantidade de produtos e o preço unitário. Isso mesmo, a gente faz da seguinte forma. A gente vai pegar a quantidade e vai multiplicar pelo preço unitário. Então, literalmente, 10 vezes 11 mil. 110 mil. Aí fica a célula multiplicado pela outra célula. No caso aqui do PS5, fica B5 vezes C5.
e dou um Enter. Os números estão ficando grandes, né? B6 vezes C6. Só que continha simples, né? Fórmula da multiplicação. Multiplica, senhor, multiplica. O que eu fiz aqui em todos eles? Então, lembrando que a gente não faz vezes 10, por quê? A gente tem que fazer vezes a célula. Por quê? Porque pode ser que eu venha aqui e altere. Ah, eu não vou querer 10, vou querer só 8. Então o preço ele vai diminuir, senão eu teria que mudar toda a fórmula. Então é melhor você mudar não, perdão, você já criar a função em cima da célula para que a gente consiga já saber o valor rapidamente, tá? Agora, como que eu faço para saber quanto eu vou vender isso ou pagar isso em dólar, tá? Lembrando que, para eu saber o valor, eu preciso fazer o seguinte: se eu tiver o valor em dólar e eu quero saber quanto eu vou gastar em real, eu tenho que pegar o valor em dólar e multiplicar pela cotação. A cotação está aqui, ó, 5,60. Porém, eu tenho o valor em real e eu quero saber quanto eu vou pagar em dólar. Então, eu tenho que pegar o valor em real e vou dividir pela cotação do dólar, tá? Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Mais ou menos não, vai ficar assim. D4 dividido, por que eu estou dividindo? Porque eu tenho o valor em real e eu quero saber o valor em dólar, tá? Pela célula B1. Eu não vou colocar o 5,61. Por quê? Porque o dólar, ele é flutuante. O que é flutuante? Ele altera a cada momento, né? Ele não fica estático, ele é dinâmico. Então, em termos econômicos, é falado flutuante. Durante o dia, ele tem várias alterações. Essa cotação que a gente está trabalhando aqui é a cotação do minuto que a gente estava falando no começo da nossa aula, tá bom? Então, se vocês observarem, quando a gente olha o valor em dólar, ele fica mais chamativo, mais convidativo, porque ele fica menor. Então, ó, vamos supor, vou colocar um PS5 para ver quanto fica. Ah, 1.424 dólares, né? Vamos colocar um iPhone, quanto custa? 1.900 dólares. Ah, você pensa, 1.900 dólares? Ok. Passa para real para você ver, ó. Dá 11 pau. Então, dá uma diferença aí grande, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Quando eu tenho o valor em real e quero saber quanto eu vou pagar em dólar, eu divido. Porém, a gente pode ter o contrário muitas vezes, né? Vamos supor aqui, vou colocar aqui embaixo. Vou colocar um fone de ouvido. Fone de ouvido. Uma unidade, o preço unitário dele está 99 dólares. Vou mudar aqui, ó, o contábil, vou mudar para inglês, 99 dólares. Quanto eu vou pagar? Um vezes o outro, 99. Aí, se eu quiser saber quanto eu vou pagar em real nesse 99, a gente faz da seguinte forma. A gente vai pegar o valor em dólar e vai multiplicar pela cotação. Então, um fone de ouvido de 99 dólares, a gente vai pagar 555 reais, né? Isso funciona com o euro, isso funciona com qualquer moeda, tá? É que a nossa moeda perante ao dólar, ao euro, né, a libra, ao franco suíço, são moedas que elas são valorizadas comparados ao real. Mas tem algumas moedas que, se vocês observarem, ela é bem diferente. Só para vocês terem uma noção, a aula de economia aqui, né? Vamos pegar aqui, ó, cotação, peso argentino. Olha quanto está o peso argentino hoje. 0,061 real brasileiro. Então, um peso equivale a 0,6 centavos, 6 centavos de real. Então, se eu colocar aqui 0,06,
Olha que diferença. Aí aqui eu teria que alterar para valor em peso. Então, olha, eu vou gastar 1.800.000 em iPhone, 665.000. Olha a diferença. Se eu pegar um fone de 99 pesos, eu vou pagar R$ 5. Olha a nossa diferença, né, do dinheiro, pra vocês terem uma noção, tá? Então, isso aqui é mais para vocês entenderem como funciona a conversão. Então, para eu saber quantidade, preço unitário, quanto eu vou pagar, eu faço a multiplicação. Para eu saber a cotação, quanto eu vou pagar em outra moeda, eu tenho que saber qual moeda eu tô. Se eu estou em real, eu divido. Se eu estiver com a moeda de outro local, por exemplo, estou fazendo uma viagem e quero saber quanto eu vou pagar em real. Aí você faz uma conta rápida, que é a de multiplicação. Você multiplica, tá? Então, basicamente, fica assim a nossa brincadeira por enquanto. Deu para entender? Conseguiram compreender a questão de cotação do dólar? Que nada mais é que a gente fazer contas de adição, multiplicação, divisão, é continha simples. Lembrando que a gente não faz a conta do valor, e sim da célula, né? Lembra, ó, um vezes o outro, um dividido pelo outro, né? Até quando eu vou fazer uma média, eu faço com as células e não com os valores, porque o valor é flutuante. Tudo bem? Então, aqui os preços foram estipulados somente para a gente ter uma noção, tá? Tem aparelho que pode tá diferente, né, o valor, mas não tem problema, é só mesmo para a gente poder entender como que funciona, tá bom? Então, eu coloquei a cotação, fiz aqui, montei uma planilha e seguimos. Agora, eu vou fazer o exercício 9 com vocês. O exercício 9 fala o seguinte: dado um valor, o exercício 9 da página 34 da apostila de Excel, que eu liberei para vocês, fala o seguinte: dado um valor, informe se esse valor é positivo ou negativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu preciso entender o que é positivo, o que é negativo, e eu vou construir uma função de condição. O que é a função de condição? O que é positivo ou negativo? Aí eu posso fazer de outras formas. Eu posso ver o que está aberto, o que está fechado, o que está ligado, o que está desligado. Então, se está aprovado ou está reprovado. Então, isso é uma condição. Você coloca um valor e você consegue buscar isso, tá? Aí eu deixei já montado aqui para a gente começar a trabalhar. Coloquei aqui o texto, dado um valor, informar se ele é positivo ou negativo. Aí eu preciso entender o que é número positivo e o que é número negativo. Então, número positivo, eu montei aqui, a gente consegue observar aqui, tudo que é acima do zero, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, infinito, ele é positivo. Porém, se ele tiver um sinal de menos, ele é negativo. E é contado a partir de onde? Do zero também. Então, aí fica menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos infinito. Aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma condição para que ele faça a conta. Eu coloquei aqui do lado alguns valores aleatórios, totalmente aleatórios, para a gente fazer para a gente construir essa função. Essa é uma função chamada C, tá? Já estamos no Excel avançado. Olha que legal. Função C. SE. Se for em inglês, é a função if, né? Aí a gente vai fazer um teste lógico. O que é o teste lógico? A gente vai colocar o que a gente quer. Então, se o valor aqui
for maior ou igual a zero, esse é o teste lógico. Por que maior ou igual a zero? Se ele for maior ou igual a zero, ele vai aparecer a palavra positivo, por enquanto, tá? Ponto e vírgula. Aí ele vai aparecer, ó. Se ele for verdadeiro, o que que ele é? Então a condição que eu coloquei é, se ele for maior ou igual a zero, seria o verdadeiro, né? Ele vai apresentar, ele vai imprimir a palavra positivo. Se não, a gente tem aqui positivo, senão a gente vai colocar. Se ele não for positivo, ele só pode ser negativo. Sempre separado por ponto e vírgula. Aí eu vou dar um Enter para ver o que vai aparecer. Apareceu negativo. Tá certo? Menos 300 a gente sabe que é abaixo de zero. Então, tá. Vamos colocar aqui um valor aleatório. Coloquei o número 500. Posso colocar o número 1. Positivo. Menos 1. Negativo. Então, quer dizer que tá certo. Menos 300, ele é negativo. Vamos fazer aqui de novo. Coloquei aqui uma colinha para vocês observarem. Vamos fazer mais um aqui. Igual se quem, o teste lógico, o valor desta célula for maior ou igual a zero, então se ele for superior ou igual a zero, ponto e vírgula, positivo. Fecho parênteses, fecho aspas, ponto e vírgula. Abro aspas de novo. Por quê? Quando eu coloco aspas, ele entende que é um texto que ele vai imprimir. Positivo. Vou fazer mais um. Se a célula A15, que é o que tem o valor, for maior ou igual a zero, ponto e vírgula. Abro aspas, positivo. Fecho aspas, ponto e vírgula, abro aspas. Se não, negativo. Fecho aspas, fecho parênteses. E dou um Enter. Ele vai imprimir sempre o que são esses valores, tá bom? Muito difícil? Agora, vamos para um exercício que a gente consiga ver um pouquinho mais. Vamos pegar aqui o exercício 12. Um vendedor tem seu salário calculado em função do valor total de suas vendas. Este cálculo é feito de acordo com o seguinte critério. Se, ó, já entra o C aqui, ó, para a gente entender que a gente vai usar a função C. Se o valor total de suas vendas for maior que 20 mil, o vendedor receberá como salário 10% do valor das vendas. Então, o que a gente entende? Se ele vender acima de 20 mil, então 20 mil e 1 centavo, ele vai receber 10% das vendas. Se ele vender 20 mil para baixo, se ele vender 20 mil, 19.999, 18, 17, R$ 1, ele vai receber 7,5, né? Caso contrário, ele receberá apenas 7,5 o valor das vendas. Escrever uma planilha que determine o valor ganho por essa pessoa, por esse vendedor. Aí eu já deixo adiantado aqui. Então ele vai ser mais ou menos isso aqui, ó. O vendedor 1, ele vendeu, supondo que ele vendeu 30 mil, ele vai receber 3 mil de salário. Vamos colocar aqui, vendedor 2. Vamos supor que ele vendeu 20 mil. Como que eu faço essa conta?
Aqui eu vou utilizar uma fórmula matemática dentro da função. Por quê? Para eu entender aqui, eu preciso criar uma função, né, que eu estou detalhando o C, mas eu preciso fazer ela composta. Então, eu vou colocar funções dentro ou fórmulas dentro da função. Então vamos lá. Se o valor de vendas for maior que 20 mil, ele vai receber 10%. 10% de quê? Do total de vendas. Então, eu vou replicar o total dele. Aí eu faço a fórmula da porcentagem, que nós vimos na aula anterior. 10%. Ele não receber 10%, quer dizer que ele não atingiu a meta. Qual é o valor que ele vai receber? 7,5% das suas vendas. Então, eu vou replicar novamente a célula que está o valor das vendas com a fórmula da porcentagem. E dou um Enter. Ele vendeu 20 mil. 20 mil é maior. 20 mil. Quer ver? Ó, vamos olhar aqui novamente. Se for maior que 20 mil, 10%. Se for menor que 20 mil, ou 20 mil, 7,5%. Então, aqui, R$ 1.500 é equivalente a 10%, 7,5% do total de vendas. Se eu alterar aqui, ele vendeu 21 mil. 2.100. 2.100 é equivalente a 10% do valor das vendas. Tá? Então, ele fica desta forma. Vamos fazer um juntos? Se habilita abrir o áudio para a gente ver. Vamos lá? Quem vai fazer comigo? Eu já coloquei aqui, ó. Maior ou igual a 20 mil é 10%. Menor ou igual, 7,5%. Como que a gente faz? Vamos lá? Vamos fazer? Quem vai fazer comigo? Só abrir o áudio. Tá todo mundo com vergonha? Então, vamos lá. C. O teste lógico. Então, se as vendas forem maior que 20 mil, ou se for maior que 20 mil, ele vai receber 10% do total de vendas. A gente coloca a conta de 10%. Se não, se ele for 20 mil ou inferior, 7,5%. Professor, mas por que eu fechei duas vezes? Porque eu abri, tudo que eu abro, eu tenho que fechar. Eu abri aqui um parênteses, eu fechei. Abri, eu fechei. Se vocês observarem, ele fica de cores diferentes. Se eu quiser abrir outro aqui, só para vocês darem uma olhada, ele vai mudando as cores. Ele vai ficando colorido. Tá? Que é para a gente poder entender qual é o parênteses da onde a gente tem que fechar. Então, eu abri o vermelho, eu fecho o vermelho. Abri o vermelho de novo, fechei o vermelho. Aqui na frente, eu abri o preto. Tenho que fechar o preto. E dou um Enter. Fica R$ 2.800. Ele vendeu 28 mil, 2.800. Equivale a 10%. Se ele vender 20 mil, 1.500. Se ele vender 1.000, 75, que é 7,5%. Tá? Tranquilo? Tá dificultando, né?
Mas tá fácil, não tá? Podem falar. Se vocês não entenderem, eu já repito. Eu estou seguindo sempre o parâmetro, né? Para a gente poder fazer, eu estou seguindo o parâmetro do exercício. Porque no enunciado, ele já vai demonstrar tudo o que você precisa fazer. Tá? Agora, vamos para um pouco mais simples, para a gente treinar. Exercício 13. Vai ficando um pouquinho mais aplicada as funções, né? Vamos fazer o 13 agora, para a gente dar uma aliviada um pouco. Considere que o último concurso vestibular apresentou 3 provas: português, matemática e conhecimentos gerais. Considerando que, para um candidato, tem-se um registro contendo o seu nome e as notas obtidas em cada uma das provas. Construir uma planilha que forneça o nome e as notas de cada prova do candidato, a média do candidato e uma informação dizendo se ele foi aprovado ou não. Considere que um candidato é aprovado se a sua nota for maior que 5. Olha, ele deu todos os parâmetros aqui para a gente. Então, temos aqui um exemplo como que fica. Então, a gente está montando, colocando um nome para poder delimitar. Vou colocar aqui aluno 2, aluno 3 e aluno 4. Aí a gente coloca valores aleatórios. Aí, como que a gente faz a média? Vocês lembram o valor da função média? Como que a gente calcula? A fórmula ou função? Temos duas maneiras de criar. Aqui, ele foi criado na função. Porém, a gente pode fazer das duas formas, ou fórmula ou função. Para ser mais ágil, a gente utiliza a função média. Então, média fica do B3, pode ver que ele seleciona 2 pontos, que significa até D3. Então, ele pegou os 3 valores e dou um Enter. Vamos fazer novamente. Média do B4 até D4. Fechei, dei Enter. Se der número quebrado, não tem problema, tá? Igual média do B5. Por que B5? É onde está o valor do aluno, da média dele, da nota dele. D8. Perdão, D8 não, D5. Onde eu tirei D8? D5. E dou um Enter. Então temos aqui algumas disciplinas, né? Aí como que a gente vai trabalhar para saber se ele foi aprovado ou não? Lembrando que ele fala o seguinte no exercício: considere que o candidato é aprovado se a sua média for maior que 5. Então, vamos lá. Igual C. A média. Quem é a média? A média está na célula E3. For maior que 5. Então, se o aluno tirou 5,1, 5,2 para cima, ele está aprovado. Então, eu abri a aspas, escrevi aprovado, fechei aspas, ponto e vírgula. Então, se vocês observarem, a função condicional, ela dá o teste se o valor é verdadeiro, se não, ele é falso. Né? Então, é sempre o oposto. Se ele não está aprovado, ele está reprovado. Se ele não é verdadeiro, ele é falso. Tá? Se ele não é positivo, ele é negativo. E a gente já continua.
Então, reprovado. Ele tirou 4 de média. Então, ele está reprovado. Vou fazer mais um. C. Teste lógico. Se E4 for maior que 5, ponto e vírgula, ele está aprovado. Se não, ele está reprovado. 5,7 é acima de 5. Né? Vamos supor aqui que ele tirou 5 redondo. Vai aparecer reprovado. Então, por isso que a gente faz sempre o teste ou as funções em cima da célula e não do valor. Porque o valor é dinâmico. Às vezes ele está reprovado, porém ele foi para a recuperação. Né? Porque o aluno, quando ele está em recuperação, na verdade ele está reprovado e ele tem uma segunda chance de passar. Né? Então aí ele pode ser aprovado. Então vamos dizer, aqui ele tirou 3 na atividade de conhecimentos gerais. Aí ele fez uma recuperação, ele tirou 5. Automaticamente ele já vai ser recalculado. E E5, quem é o E5? A média do aluno, 4. For maior que 5, ele está aprovado. Fecho. Se não, ele está reprovado. E fecho o parênteses. Então, só para vocês entenderem, eu sempre coloco um valor estipulado. Não precisa arredondar a nota, é até melhor não. É até melhor vocês não arredondarem, tá? Agora, vamos fazer um teste rápido com vocês aqui, só para ver se vocês estão manjando já. Uma lâmpada, ela está acesa ou ela está apagada. Porém, e se ela estiver meio acesa, ela está meio queimada? Ela está acesa, tá? Se ela estiver acesa, se ela estiver brilhando alguma coisa, ela está acesa. Então, o que seria o aceso e o apagado? Alguns locais, alguns eletrodomésticos, eletroeletrônicos, entre outros, ele aparece um 0 e um 1, tá? Então, o 0 e 1, na eletrônica, na eletricidade, ele entende como ligado, desligado, né? Então, a gente faz o seguinte, tem aqui o 0 e 1, vamos saber se essa lâmpada está acesa ou está apagada. Se esse 0 aqui, se essa célula for igual a 1, ela está acesa. Se não, ela está apagada. Ou a gente pode colocar ligada, ligada, ligado, né? Ou desligado. Ela está apagada. Então, se o teste ele é bem flutuante. Se a célula for igual a 1, está aceso. Se não, está apagado. Aí eu fui no quarto e acendi o interruptor, apertei o botão. Ele vai acender. Aí a outra eu fui e apaguei. Ele ficou como 0. Tudo bem? Então, recapitulando. Para eu fazer uma porcentagem, eu pego o valor que está na célula, multiplico por quantos por cento eu quero fazer. A função composta, você coloca que você precisa, no caso, no exercício era
Se o vendedor vendeu acima de 20 mil, ele recebe 10%, se não 7,5%. Então, se a gente faz o teste lógico, se ele for condizente, né, se ele for verdadeiro, a gente coloca 10%, se não, 7,5%. E para a gente saber se o aluno passou nas atividades das matérias ou não, a gente faz o teste lógico de 5, maior que 5. Por quê? Porque foi o que pediu aqui no exercício, tá? Isso aqui é o exercício da apostila que já está disponível para vocês. Caso não esteja, só solicitar, tá bom? Dúvidas?